Me perguntaram esses dias por que eu tenho tanta ojeriza ao humanismo secular, por que eu sou tão intransigente. E eu acho que nós vivemos numa geração, essas perguntas não deviam caber muito, não é? Ainda mais feita por cristãos. Mas nós vivemos uma geração que elas fazem o oposto do que o salmista diz. O salmista diz que ele guardou a palavra de Deus em seu coração. Ou seja, ele não meditava nela de manhã para receber uma inspiração e depois deixava ela num lugar e ia viver a vida. Ele guardava ela lá. E ele agora olhava todas as coisas através da palavra de Deus, que estava escondida em seu coração. Eu acho que essa é o que deve nos caracterizar. Agora, quando uma coisa se levanta contra as coisas que você mais ama, você reage, queridos. Você só é apático quando aquilo que está sendo feito não atinge coisas que você realmente ama. Então, quando algo é precioso para nós não saímos de casa e deixamos para lá. Nós podemos deixar filhos, esposa, em casa esposo, mas durante todo o tempo aquilo está conosco. E se nós soubermos de alguma maneira aquilo está sendo atacado, nós não pensamos, agora eu não estou em casa. Agora eu deixo as coisas em casa e eu vou viver. Eu não misturo o trabalho com isso. Eu não misturo minhas coisas. Não, quando algo é querido para nós, então aquilo está conosco o tempo todo. Aquilo tem a prioridade. E se a coisa mais preciosa para nós é Deus, a coisa mais preciosa para nós no mundo é a sua palavra. O Salmo 119, verso 18 diz assim: abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Essa oração foi respondida. Você tem feito ela? Todo dia você acorda e diz: Senhor, abra hoje os meus olhos para ver as maravilhas da tua palavra. Agora, quando isso acontece, os seus olhos estão abertos para essas maravilhas. Quando você vê algo que é contrário a elas, você reage, não é? E nós nos juntamos a Deus Pai para ampliar a glória dele em Cristo, no poder do Espírito Santo. Então a gente faz isso estimando tudo o que Deus é. E qualquer coisa que se levanta contra Deus é tão inevitável para nós como se alguém enfiasse o dedo nos nossos olhos, não é? Nós não podemos simplesmente ignorar alguém ou alguma coisa em nossos olhos, porque nossos olhos é muito sensível. Então nós começamos a amar aquilo que Ele ama e nós oramos pelos propósitos dEle. É por isso que a oração que o Senhor ensinou para nós começa com o nome santo de Deus, a sua glória, a sua majestade. Nós meditamos em sua palavra, é a voz mais importante que nós ouvimos, não de manhã, mas durante todo o tempo. E quando alguém fala alguma coisa conosco, nós estamos ainda ouvindo a voz de Deus, e sabemos se aquilo está contrário a isso, e nós somos sustentados por sua graça. Então orar diante do trono de Deus e meditar na palavra de Deus são como trilhos paralelos que permitem o trem das nossas almas ficarem contínuos. Como é que durante todo o dia, meses, anos, da juventude à velhice, nós continuamos firmes com as novas modas, novas ideias, novas teorias, porque nós estamos no trilho que leva a santidade ao céu, ou seja, leva a contemplação de Cristo e o desfrute de Deus. Nós precisamos renovar então nosso zelo, tanto pela oração quanto pela meditação bíblica, manter isso nos nossos corações, porque à nossa volta tudo fica velho, desgastado e fraco. E nós precisamos diariamente, para não estar nessa corrupção que está envelhecendo tudo, desgastando tudo, precisamos continuamente ser renovados, restaurados pela palavra de Deus. E assim, em todo o tempo nós nos concentramos nossa atenção nessas grandes e preciosas verdades, a fim de sermos reavivados. E quando qualquer coisa, qualquer homem, em qualquer lugar, quando eu estou olhando a televisão, quando nós estamos olhando a rede social, quando estamos conversando, quando estamos trabalhando, qualquer coisa que é dita contrária à palavra de Deus, todas as nossas luzes de emergência acendem. Nós sentimos zelo em nossos corações. Por exemplo, há 3 coisas aqui nessa oração do Salmo 119
para nós: abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Este versículo combina oração e a palavra de Deus. Você vê, abra os meus olhos, ele está orando para quê? Para ele enxergar mais da beleza de Deus na palavra, para que a gente possa combinar essas coisas. Como eu disse, esses são os trilhos que mantêm o trem no rumo certo, o trem da igreja, o trem das nossas vidas. E nós aprendemos 3 coisas aqui maravilhosas na palavra de Deus. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Ou seja, a lei é a palavra de Deus. Aqui a palavra que ele usou é Torá, não é? Que significa instrução, ensino, e esse salmo ele é todo a respeito disso. Existem coisas maravilhosas. Você vê que ele quer ver as maravilhas. Ele acredita firmemente que há coisas maravilhosas na palavra de Deus e que a vida dele é contemplar essas coisas. Ele está muito menos impressionado com as coisas. Você vê que Davi é uma pessoa que ele olha para a natureza e acha ela espantosa, mas ele sempre está vendo algo a mais do que isso. Ele está sempre maravilhado com Deus. Ele olha para o céu estrelado e Davi, em vez de simplesmente pensar nas estrelas, ele diz: os céus são como a cortina da tua morada, não é? Os céus manifestam a tua glória. E quando você realmente vê essas maravilhas da glória de Deus, você muda. Você muda profundamente, é fortalecido, é fundamentado em amor e santidade, como 2 Coríntios 3,18 diz. E é por isso que nós devemos continuamente ler, conhecer, meditar, memorizar a palavra de Deus. Ninguém pode ver essas coisas maravilhosas com os seus sentidos naturais. Ele sabia que se ele simplesmente lesse a palavra de Deus, ele não ia ver as maravilhas que estavam lá. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós não veremos as maravilhas. Paulo orava pela igreja dos Efésios, por todos nós, para que Deus iluminasse os olhos do nosso coração, para contemplarmos junto com todos os santos a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Maravilhas. Ele diz: abre os olhos dos nossos corações. Nós não somos capazes naturalmente de ver. Quando lemos a Bíblia sem a ajuda de Deus toda poderosa, a glória de Deus nos ensinamentos da Bíblia é como o sol brilhando para um cego. Eu não diria essa metáfora nem boa, porque o cego não vê o sol, mas pode sentir, não é? Mas vamos dizer que a pessoa fosse cega e tivesse uma incapacidade da sua pele de sensação do calor do sol, né? O cego não pode ver a luz do sol, mas ele pode sentir. Mas aqui é assim, nós nem podemos sentir, nem podemos ver. Não que você não possa interpretar o significado, não que você não possa entender o que é a cruz, mas isso não desperta, você não vê nenhuma maravilha nisso. Aí você vê a maravilha em qualquer outra coisa do mundo. Um homem vai lá e fala uma bobagem sobre a alma humana, aquilo é muito importante para você, você viu uma maravilha ali, mas você não é capaz. Esse é o problema. Você naturalmente é capaz de ver maravilhas em todo lugar, menos em Deus. Nós nascemos incapacitados, então nós devemos orar continuamente por iluminação sobrenatural quando nós lemos a Bíblia. Se você leu a Bíblia e não ficou maravilhado, e o teu coração não é aquecido por essas maravilhas, certamente você leu como um ímpio. Um ímpio que sabe ler, pode ler. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então, como nós somos impotentes em nós mesmos para ver a beleza, não adianta nós usarmos isso como argumento, não é? Você vê que o salmista está orando, ele quer. Ele sabe que há uma incapacidade dele, mas ele não usa a incapacidade dele para dizer: eu não posso ver as maravilhas da lei de Deus porque eu não consigo. Não, ele está dizendo: abra os meus olhos para que eu possa ver. Eu preciso de iluminação, Deus, eu preciso do poder do teu Espírito. Essa é a nossa oração, que deve ser mais contínua, porque todas as outras coisas vão depender disso. No versículo 167 ele diz: a minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Deus ouviu ele, não é? Você vê que ele vê as maravilhas da lei de Deus, ele ama, há sentimento, e ele não só ama, ele ama ardentemente a palavra de Deus. E ontem, por exemplo, foi dia dos namorados. Todo mundo tenta dar um pouco de poeta
nesses dias, né? E agora com rede social nós somos obrigados a ver quão ruim todo mundo é em poesia. Quando não existia isso, as pessoas escreviam cartas, sei lá, né? Mas a gente não via. Mas outro dia eu estava pregando sobre Provérbios 31, como o autor quis fazer poesia para louvar a mulher que teme ao Senhor. E você vê que o Salmo 119 definitivamente é um poema de amor. Infelizmente, muitas pessoas acham que ele é só um capítulo muito grande da Bíblia, para elas difícil de ler. Esse é o capítulo mais longo do livro, mais longo, e a maior seção desse livro, de 1189 capítulos, espalhado por 63 livros, né, escritos ao longo de 12 milênios, 12.000 anos, para a Bíblia ficar como nós a temos. E o Salmo 119 é o mais longo, e por uma boa razão, não é? Este salmo particular, ele está num formato de acróstico, como os Provérbios 31 a gente estava vendo. Então, há 8 versos em cada estrofe do salmo, desse capítulo enorme, não é? E dentro de cada estrofe, os 8 versos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico. Então vocês pensam, o que é isso? Em todos os versos de 1 a 8 começam com Aleph, os versos de 9 a 12 com Bet, e os versos de 17 a 24 com Gimel, e assim por diante, por 22 estrofes e 176 versos. E você poderia falar tantas coisas assim sobre a palavra de Deus, porque o Salmo não tem um monte de temas, ele só tem um tema, a palavra de Deus. E aqui ele vai falar 22 estrofes, 176 versos sobre a palavra de Deus, sobre o encantamento, sobre o seu deleite, sobre a preciosidade da palavra de Deus. Então, cada verso está exultante em amor pela palavra de Deus. Então, em 169 desses versos, o salmista faz alguma referência à palavra de Deus. 169, não é? Ou seja, em quase todos, ele chama de lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, regra, promessas, palavra. Ele vai usando vários sinônimos para a palavra de Deus em todos os versos, e essa linguagem aparece em quase todos os versos. E muitas vezes, mais de uma vez, no mesmo verso. E há alguns termos ainda que acrescentam mais, porque em vez de ele falar esses adjetivos que eu falei, ele fala sobre o que Deus quer ou o que Deus ordena. Ele não está usando falando sobre, usando uma palavra, mas você vê que ele está se referindo a ela, o que Deus quer. Está na sua palavra, o que Deus ordena, o que Deus exige, o que Deus falou, a sua palavra. E todos eles estão focados nessa mesma grande ideia, a grande revelação de Deus, não é? Que está totalmente centrada em seu Filho, que é a expressa imagem do Pai, né? Então certamente é significativo que esse poema de amor intrincado, porque todas essas estrofes, todas começando, cada uma delas pela mesma letra, nós pensamos num trabalho colossal, não é? O capítulo mais longo da Bíblia não é sobre casamento, não é sobre filhos. Esse poema de amor não é sobre o Dia dos Namorados, não é sobre romance. Esse poema de amor não é sobre comida ou sobre bebida. Ele não está tão encantado com as montanhas a ponto de escrever um poema assim. Ele não está tão encantado com o casamento ou com a paternidade. Ele não está tão encantado com o pôr do sol e nem tão encantado com os rios ou com os oceanos. Esse grande e maior poema de amor é sobre a Bíblia, é sobre a palavra de Deus. E quando nós amamos a palavra de Deus, nós não amamos um livro, nós amamos a mente de Deus. E nós sabemos que a mente de Deus, quando nós falamos que amamos a mente de Deus, nós amamos o próprio Deus. Porque o que é alguém
sem sua mente. Se você está com alguém que por uma doença, alguma coisa perdeu a mente, aquela pessoa não está mais ali, não é? Você tem um corpo, ela não sabe quem você é, ela não conhece a sua história. Uma pessoa sem a sua mente parece uma casca vazia. Quando nós amamos a Bíblia, não amamos o livro, amamos a mente de Deus. E quando amamos a mente de Deus, amamos o próprio Deus, quem Ele é. E é sobre isso. E por que essa estrutura? É o tipo de coisa que você faz quando você está dentro do Salmo 1. Porque o Salmo 1 diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando você tem prazer em algo, você faz coisas desse tipo. Alguém poderia dizer, isso é muito trabalhoso, um poema tão grande, tantas estrofes, começando com a mesma letra, por que isso? Só o amor explica isso, a paixão, não é? E você vê, por exemplo, no Salmo 19, 7 e 10, que ele diz, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho, que é outra, ele está sempre falando sobre a palavra, do Senhor é fiel, tornando sábio os simples. Os preceitos do Senhor são retos, regozijando e alegrando o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é puro, duradouro e eterno. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros e todos eles são igualmente justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro fino. Eles são mais doces do que o mel e as gotas do favo de mel na nossa boca. Então é uma maneira de passar, meditar na palavra de Deus. É como você colocar algo delicioso na boca e você não quer engolir logo, não é? Você fica passando aquilo pelos seus lábios para você sentir o máximo da doçura, do gosto. Então é uma revelação das riquezas da palavra de Deus. E quando nós queremos homenagear alguém, quando alguém encanta nossos corações, nós pegamos as letras do nome da pessoa, nós pegamos todas as letras do alfabeto, nós pegamos tudo que nos lembra aquela pessoa e tentamos misturar tudo isso de uma maneira que possa descrever os nossos sentimentos. Então, como eu disse ontem, as pessoas queriam ser melhores poetas do que são. Infelizmente, Deus não deu esse dom a todos, não é? E quando a gente vai mostrar isso, às vezes a gente não mostra, na verdade, algo, só o ser amado mesmo que pode aceitar aqueles versos e, enfim, achar algo doce. Mas há poemas incríveis, né? Há tantas pessoas que foram capacitadas grandemente. Por exemplo, há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas são mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Eu acho que todas as mulheres gostariam de terem sido abençoadas com alguém com a mente de Shakespeare, não só para escrever dramas, não é? Mas para escrever poesia e escrever sonetos, não é? Há um famoso soneto de Shakespeare, o soneto 116, que diz assim: de almas sinceras a união sincera, nada há que impeça, amor não é amor, só quando encontra obstáculos, quando encontra obstáculos se altera ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, o que é falso alguém provou. Eu não sou poeta e ninguém nunca amou. Queridos, isso é quando o coração está descrevendo coisas amáveis, que se deleita. O soneto 18 diz: se te compara a um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno.
O vento espalha as folhas pelo chão e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia na eterna mutação da natureza. Mas em ti o verão é eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas linhas com o tempo crescerás, e enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Shakespeare. Nós podíamos ler um monte de sonetos, maravilhoso, não é? Conseguir colocar em palavras aquilo que encanta o teu coração. É isso que Davi faz, não é? Há pessoas que são horrorosas nisso. Eu diria que a maioria de nós, por exemplo, você podia lembrar de umas linhas assim, caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcado com a minha letra. E pensar, que desgraça, né? A mesma terra que tem Shakespeare, tem esse tipo de coisa. E a maior parte dos poemas escritos, às vezes, são assim, não é? São tentativas de jovens apaixonados que depois ficam mais velhos, ficam com vergonha, não é? Do que escreveram, de como escreveram. E a Bíblia diz que a primeira vez que o homem fala na história é um poema, não é? A primeira vez que o homem fala é quando Deus fez Adão dormir, e quando ele acordou, Deus tinha um presente para ele, não é? Primeiro Deus fez Adão sentir necessidade, porque o paraíso era perfeito. Adão estava se sentindo ótimo no paraíso. Mas Deus faz algo muito interessante. Ele faz Adão dar nome a todos os animais. E todos os animais vieram a Adão, e Adão olhou para cada animal. Ele não deu um nome assim igual a gente dá aos nossos cachorros, né? Vai chamar de Cacau. Eu tenho um monte de cachorro. E às vezes até as pessoas se ofendem, porque a gente costuma dar nome normal de gente, Bernadette, não é? Enfim, a gente dá nomes assim. Às vezes a gente conhece alguém. Qual é o nome do seu cachorro? É o teu, né? Antigamente eu acho que o pessoal tinha mais cuidado e dava nomes estranhos a cachorro, então nome de cachorro, né? Mas não foi assim que Adão deu o nome. Ele olhou o bicho, ele olhou as coisas, ele viu as características e ele colocou o nome em tudo. Isso acontece imediatamente antes de Deus dar essa dádiva a Adão, porque aquele trabalho de Adão fez ele no paraíso perceber que estava faltando alguma coisa. Porque todos os animais ele via que tinha algo que combinava, algo que completava, e menos ele. Não é? Então, depois de passar todo aquele tempo vendo todos os animais, todos aqueles casais de animais, Deus despertou nele. Às vezes Deus faz isso, porque às vezes a gente não vai ver algo que Ele nos dá como uma grande bênção até nós sentirmos a necessidade. E era quase impossível se sentir necessidade de algo no paraíso, não é? Então Deus, quando deu a ele, depois disso, ele fez ele dormir. Quando ele acordou, tinha um presente, e Adão diz algo. É a primeira palavra de um homem registrada. Ele diz assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 12, 23. Você vê, isso é poesia. Ele não falou assim, sabe, ela é bonita, gostei, Deus. Não. Essa agora sim é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele logo encarnou um Shakespeare e começou a falar palavras assim. Então, uma paixão exuberante gera louvor, uma beleza. Por isso que nunca, para mim, há limite para a beleza na música. Tem gente que acha que música para Deus tinha que ser o mais feia possível, mais simples, porque as pessoas acham que Deus tem medo da beleza. Eles não conseguem entender que Deus criou a beleza. Deus criou os seres humanos com essa capacidade de fazer o que o salmista está fazendo, usar poesia para falar sobre a palavra de Deus. Você podia falar sobre a palavra de Deus sem poesia? Lógico que podia, mas o coração incendiado, ele está cheio de belezas, encantado por beleza, e ele quer expressar beleza com palavras, com música,
com instrumentos. Nós vimos lá, a gente estava lendo ali no início em Apocalipse, cada um dos 24 tinha uma harpa na mão. Por que não falou que tinha uma guitarra? Ou, sei lá, não é? Porque naquela época não existia. Se falasse isso, iam pensar assim, cara, que visão é essa? Que história é essa de guitarra? Será que é uma arma? Né? Então, certamente, se inventarem novos instrumentos daqui a uns anos, que a gente não tiver mais no mundo, então, eles vão entender. Se falasse aqueles instrumentos, nós não entenderíamos. Você vê, então nós pensamos, caramba, quando você olha para trás, talvez o que você tenha escrito, eu era um jovem de 19 anos, eu era meio bobo, eu era péssimo, não é? Em poesia, mas às vezes nosso constrangimento é porque palavras assim mostram um profundo amor que nós não temos. Às vezes nós não temos muito o que dizer da palavra de Deus, porque ela não é muita coisa para a gente. Mas Davi, ele tinha essa quantidade de coisas para dizer. É óbvio que a palavra de Deus realmente para ele, como ele diz no Salmo 119, era mais desejável do que o ouro. Quando a pessoa pensa em ganhar um dinheiro, alguém diz, você vai ganhar milhões, ela consegue passar o dia inteiro pensando naquilo. O que eu vou comprar? O que eu vou fazer? Como minha vida vai ser? Você vê, ela está sonhando, ela está passando aquilo pela sua boca, igual eu falei que você passa uma coisa doce, gostosa, você rola para lá, rola para cá na sua boca para você sentir mais o sabor. É o que a pessoa está fazendo com a sua cobiça, não é? Mas Davi, você vê que ele realmente fazia isso. Olhe para os versos 129, a partir do 129, né, aqui ele diz: admiráveis são os teus testemunhos, a tua palavra, né? Por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque o meu anelo está em teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma, nenhum pecado. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, o teu rosto, a luz do teu rosto, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Você pode dizer isso para Deus hoje, queridos? Isso aqui é um escritor inspirado. Com certeza você sabe que Davi não está dizendo isso só para as pessoas verem, porque isso é o que o Espírito Santo está dizendo ser real, que fluiu de Davi. Torrentes de águas fluem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Ele amava tanto a palavra de Deus que a ideia de que as pessoas não obedecem à palavra de Deus fazia ele chorar. Você já chorou assim? Agora, não é estranho alguém te perguntar por que você é tão intransigente com o humanismo secular quando ele é totalmente contrário à palavra de Deus? Além de não haver torrentes de lágrimas nos olhos das pessoas, elas não sentem nada. Ou elas realmente leram lá aquilo como um pouco de autoajuda de manhã, e elas saem de casa, aquilo não vai com elas. Elas, quando ouvem algo que é totalmente oposto a Deus, elas não sentem nada. Isso é super emotivo, não é? Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. Ele diz: eu estou aspirando, eu estou anelando por ti. Como cada vez que o ar entra em meus pulmões, torrentes de lágrimas nascendo dos meus olhos. Se formos honestos, parece o poema de amor com doses de anabolizante, não é? E talvez você ache exagerado, não tenha coragem de dizer, mas ache exagerado esse amor desmedido de Davi pela palavra de Deus. Mas o que é apaixonado e sincero. Você pode dizer, pode ser sincero, mas eu acho pouco realista, acho um pouco exagerado, acho um pouco dramático para a vida real. Quem realmente se sente assim pela palavra de Deus? O homem que nós vimos orando: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E na palavra de Deus, só um assunto central, não é? Cristo. Então, se nós podemos pensar nas reações
diferentes essa paixão longa e repetitiva da palavra de Deus nesse poema maravilhoso, que deve ser verdade sobre todos nós aqui nesse salmo. Muitas pessoas, quando veem isso, elas não vão ter a reação, porque elas não vão estar enxergando o que Davi enxerga. Ele era um homem que estava realmente orando para ver as maravilhas da palavra de Deus, e viu essas maravilhas, não é? Mas há muitas pessoas que reagem a isso com uma atitude cética, cínica. Eu não estou falando do mundo, não, estou falando de cristãos. Quando a pessoa pergunta por que você reage àquilo que é contrário à palavra de Deus, é porque ela está sendo cínica. Ela pode pensar, é bom que o povo antigo, como Davi, tivesse tal respeito pela palavra de Deus. Ele não conhecia as mentes maravilhosas dos pensadores do iluminismo. Ele não conhecia Freud, Darwin. Apesar de que a antiguidade, queridos, não deve nada aos pensadores de um século atrás, 2, ou do nosso tempo. A antiguidade tem o quê? Tem Sócrates, tem Platão, tem Aristóteles. Não existiu mais filósofos como eles. Você pode pensar, é bom o povo antigo ter tal respeito pela palavra de Deus, mas não podemos levar isso muito a sério. Nós sabemos muitas coisas muito importantes, temos muitas teorias sobre a alma, a vida, a sociedade. Nós sabemos que os seres humanos muitas vezes colocam palavras na boca de Deus para seus próprios propósitos. Sabemos que cada palavra divina às vezes está misturada com a cultura da época. Enfim, a Bíblia, como a temos, é inspiradora em parte para muitos cristãos. Ela inspira de manhã para você ler, mas quando você vai trabalhar, quando você vai para a escola da aula, quando você vai para o banco, quando você vai para o hospital, você agora está no mundo real. Você deixou aquela palavra, aquela inspiração para trás. Infelizmente, essa é a reação da maioria dos que se dizem cristãos hoje. Eu nunca discuto com alguém que tem uma convicção no meio evangélico que não nasceu da Bíblia. Você já tentou? Eu vejo as pessoas às vezes tentando inutilmente mostrar às pessoas pela palavra de Deus como a posição que ela está no meio evangélico está errada. Mas o problema é que aquela pessoa não chegou àquela conclusão pela palavra de Deus. Ela chegou àquela conclusão através de um sonho, através de uma sensação. Então não adianta. Você mostra a palavra de Deus, mas não foi a palavra de Deus que levou ela àquilo. Um homem igual ao apóstolo Paulo, ele podia dizer, eu estava ignorante, mas eu tinha um zelo pela palavra de Deus. Eu achava que a palavra de Deus estava dizendo aquilo. Quando eu vi que a palavra de Deus não estava dizendo aquilo, eu pensei, meu Deus! Mas grande parte dos cristãos, eles não chegaram às suas conclusões pela palavra de Deus. Então não adianta você mostrar a palavra dele, ele vai dizer assim, mas ainda assim eu sinto isso, eu sinto aquilo. E pior, às vezes traz as ideias de homens ateus. Então essas pessoas, elas têm um teflon para a verdade de Deus, porque elas não chegaram a nenhuma conclusão nas suas vidas pela palavra de Deus, mas sim por sensações, sonhos. O que pode mudar isso? Não é? A não ser elas serem um dia chamadas eficazmente para dizer, abra os meus olhos para ouvir as maravilhas. Ela não vê nenhuma maravilha na lei de Deus. Ela vê maravilha nas suas sensações, nos seus sonhos, nas suas percepções, no seu misticismo. E como ela não chegou àquela conclusão baseada na palavra, Lutero era um homem que estava errado, ele era um monge. Mas você vê que ele tinha um apego à palavra. E quando ele viu pela palavra que ele estava errado, então ele estava errado. Mas se alguém está num erro e ela não chegou àquele erro pela palavra, mas por uma sensação que ela teve, não adianta você mostrar o que a palavra de Deus diz para ela, porque ela não chegou àquela conclusão pela palavra. Portanto, simplesmente isso não vai mudar ela, a não ser que Deus realmente mude seu coração para amar a palavra de Deus. Então você não tem nenhum problema em particular para honrar e acreditar na palavra de Deus. Essas pessoas acreditam em teoria, mas essas pessoas não têm a palavra de Deus em alta conta. A palavra de Deus fala algo sobre a alma, aí vem qualquer pessoa, qualquer ateu e fala sobre a alma, e ele fica totalmente impressionado, porque ele não tem a palavra de Deus muito em conta. Deus diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do pensamento de vocês. Quando você vê que a palavra de Deus é a revelação dessa mente, que quando você olha para ela, você fala como Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
ele está espantado com o conhecimento de Deus. Ele, apóstolo Paulo, apesar de ser um homem muito culto, não estava mais espantado com nada que ele aprendeu na vida, com os escritores que ele leu, porque agora ele estava prostrado, ajoelhado, dizendo: ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então você pensa consigo mesmo que apesar de nunca expressar isso em voz alta, porque não se sinta tranquilo porque você não expressa coisas quanto à palavra. Quando você ouve uma coisa sobre a alma humana que é contrário ao que Deus diz e fica impressionado com aquilo, é o que você está dizendo. Você vê, a Bíblia diz que todo homem natural odeia Deus, mas quantas pessoas você vê dizendo que odeia Deus? Quase ninguém. As pessoas vão dizer que amam Deus porque elas estão falando sobre um Deus que elas inventaram, e isso é odiar Deus. Odeia tanto Deus que ela inventou um, ela inventou outro, que ela não gosta do verdadeiro. Ela diz: isso eu não posso aceitar, aquilo eu não posso aceitar. Agora o Deus que ela inventou, ela ama. Ela odeia o Deus verdadeiro, mas nunca diz. Então, talvez você pense consigo mesmo: o Salmo 119 é muito longo, é chato, e é ruim no plano de leitura quando a gente chega nele. Parece que ele nunca acaba, e parece que ele está sempre dizendo a mesma coisa. Eu prefiro o Salmo 23, porque é menorzinho, diz algumas coisas assim, bucólicas. E se a primeira reação a esse amor pela palavra de Deus no nosso meio é meio cínico, não é? O outro é assim: é a palavra de Deus, é maravilhosa, mas é só isso. Você vê, não há nenhuma maravilha, não há, me mostra as maravilhas da tua lei, abre os meus olhos, eu quero estar espantado, maravilhado, eu quero ser como esse homem que se dispôs a escrever o maior poema de amor que já foi escrito, e esse maior poema de amor que já foi escrito não foi para uma mulher, não foi pela paisagem, pela beleza do mundo, não foi sobre a vida, não foi sobre família, não foi sobre nada disso. O maior poema que já foi escrito foi sobre amor, a palavra de Deus. E a terceira reação que você pode ter é a mesma de Davi: o encanto. A melhor hora do dia é essa hora aqui, quando estamos diante da palavra de Deus, quando eu estou. E aí, o que eu faço? Por causa desse encanto, eu não saio depois e escuto um monte de coisas contra a palavra de Deus e nem percebo. Eu não fico absorvendo conceitos do mundo sem nem perceber que eles são opostos. Por quê? Por que não? Porque eu guardei a palavra de Deus em meu coração. Quando aquelas novas ideias chegam, elas batem de frente com o que eu guardei no meu coração. Agora, se eu deixei lá na casa, dentro de uma gaveta, é óbvio que todo o humanismo secular que vai chegando para mim não encontra nada em mim que realmente seja oposto àquilo. É isso que você grita quando tudo na sua, no Salmo 19 soa verdadeiro em sua cabeça, ressoa em seu coração. Você entra na poesia de Davi, nas maravilhas da palavra de Deus centrada em Cristo. Quando o salmista captura perfeitamente as paixões de um coração regenerado, afeições e ações pela palavra de Deus. E se você percebe em algum momento que você não está em sincronia, você cai de joelhos e começa a orar também: Senhor, abre os meus olhos para me ver as maravilhas da tua lei. Isso é, quando você pensa consigo mesmo, eu amo esse salmo porque ele diz exatamente o que minha alma mais ama, que é a palavra de Deus, que nada mais é do que a revelação do verbo vivo de Deus, o Logos eternos. Então o propósito de cada sermão aqui é nos levar a abraçar plenamente, sinceramente e de forma consistente essa terceira resposta, sabe? Eu quero que tudo o que está no Salmo 119 seja a expressão de tudo que está em nossas mentes, em nossos corações, e se não for para isso, eu acho que todos os sermões são inúteis. É por isso que quando as pessoas querem ouvir um sermão sobre um tema, nós nunca amamos temas na Bíblia, porque isso é como entrar no supermercado. Eu tenho problema no casamento, o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu tenho problemas assim, o que a Bíblia diz a respeito disso? Está na cara que as pessoas não estão interessadas em Deus, e tem gente que é curiosa, né? Elas querem saber mistérios, elas estão sempre querendo falar a respeito. Às vezes a vida da pessoa está uma desgraça,
espiritualmente, mas ela quer saber daquela passagem obscura dos filhos dos homens com os filhos de Deus. Aquilo não tem nenhum interesse prático para ela. Você vê que ela não está encantada pela verdade que mostra a Deus. Ela gosta de discutir coisas pitorescas. Então ela pode discutir aquele programa que tem no History Channel, que vê extraterrestre em tudo, não é? Cada coisa do passado eles conseguem colocar. Eu acho engraçado. Para mim é um dos programas mais engraçados de tudo. Tudo que eles veem no passado, em qualquer cultura, eles colocam um extraterrestre naquilo. Tem gente que olha para a Bíblia assim. Então o Salmo 119 é o objetivo. Eu quero que cada um de nós, em cada sermão, possa fazer poesia por causa do encanto, o encanto de que a Bíblia não comete erros. Se a Bíblia disse algo sobre a alma, e eu guardo isso no meu coração, sempre que eu ouvir algo sobre a alma que não está de acordo, eu reajo. A Bíblia pode ser entendida, ela nunca vai ser invalidada pela sabedoria do homem. É a palavra mais importante que eu já ouvi e que eu ouvirei para sempre. Eu acho muito estranho quando alguém vem falar comigo assim, às vezes pela internet, às vezes pessoalmente, viu aquela descoberta científica, bate exatamente com o que Deus diz. Você vê que aquela pessoa está empolgada, não com Deus, mas ela acha que o cientista está dando credibilidade a Deus. Agora sim Deus está certo, porque esse homem está falando que ele está certo. Eu já sabia disso antes desse homem existir. Não precisava, não me empolgo. Quando finalmente uma descoberta arqueológica mostra que a Bíblia estava certa, não me empolgo. Eu não fico mais crente. Eu não acho que ela é mais verdade, porque um ser humano está me dizendo que achou um documento velho ou uma descoberta biológica. Isso não me traz mais confiança e mais alegria, como se Deus estivesse precisando de homens para dar a sua chancela. Somente quando estivermos convencidos de tudo isso é que poderemos dizer a plenos pulmões um sim para essa verdade. Então pense em cada sermão como todos os blocos de construção necessário para que a conclusão do Salmo 119 seja a tua conclusão. Todos os sermões despejados em um caldeirão borbulhante, o resultado tem que ser o Salmo 119. As maravilhas da tua lei, da tua palavra, da tua revelação. Ele nos mostra no que acreditar sobre a palavra de Deus, mas eu acho que melhor e mais alto ele nos mostra como você deve sentir sobre a palavra de Deus. E se você acredita em coisas nela, mas não sente, você está num lugar muito distante. E se você sente, e você sente que não sente como deveria, e eu acho que todos nós, quanto mais amarmos a palavra de Deus, mais nós vamos perceber que sentimos menos que devíamos, nunca a nossa oração vai terminar. Abra os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Ela é centrada em teu filho, e você e tu, Deus, vê as maravilhas nele eternamente. Então eu sou uma criança brincando na praia e achando tudo muito lindo aqui, mas há todo um oceano sem fim que eu não vi. Não é? Então essa é a aplicação, essa é a reação, entre aspas, química produzida no povo de Deus quando nós despejamos a palavra de Deus em suas mentes, corações, quando eles acreditam de fato, porque são habitados pelo Espírito que inspirou esse livro, que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para toda a vida e piedade, é o que Pedro disse. Muitas pessoas dizem, não, a Bíblia é importante para isso, mas você tem que entender que esse problema aqui, a vida é suficiente para a vida e a piedade. Não há nada em nossas almas, corações, que a Bíblia seja deficiente. Porque senão esses homens não poderiam viver a vida que viveram sem as nossas grandes descobertas que mudam a cada 10 anos. Então a autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras e tudo mais. O Salmo 119 tem uma explosão de adoração e doxologia, não é? Pela doutrina ortodoxa. É por isso que nós reagimos. A pessoa estava perguntando, quando nós abraçamos tudo que a Bíblia diz sobre si mesma, então e só então nós acreditamos que devemos acreditar na suficiência, autoridade dela, mas mais do que isso, não é como nos
submetemos a um livro que está dizendo algumas verdades, todos os nossos sentimentos são despertados. Então, o Salmo 119, a gente vê características irredutíveis, essenciais, nas quais nós devemos acreditar, e a reação que nossos corações devem ter à verdade de Deus. A palavra de Deus, ele diz, é verdadeira. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Em tudo mais nós não podemos confiar. Sempre muda. Na nossa vida, se não for alicerçada na palavra de Deus, você vai estar abraçando determinados remédios para a sua alma hoje, só para ver amanhã que eles não funcionaram. No Salmo, no versículo 42, ele diz: a gente pode confiar nela, sabendo que ela é inteiramente verdadeira, não há parte, a gente não precisa ficar separando o que é verdadeiro do que não é verdadeiro. E não podemos confiar em tudo o que lemos na internet. É óbvio que não, grande parte do que nós lemos não é verdadeiro. Em qualquer livro que a gente leia, a gente tem que estar sempre vendo o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que, sabe? Nós certamente não podemos confiar em todos os fatos dados por nossos políticos. Agora não podemos confiar na ciência, porque a ciência depende da política. O que a política quer? Vai aparecer um cientista para falar a respeito daquilo. Infelizmente. Devia ser algo fixo, óbvio, pelo menos nas ciências exatas. Mas agora, que ciência é exata? Porque o que vai ser dito vai depender das convicções políticas ou do dinheiro e quem está financiando as coisas. Não podemos sequer confiar nas promessas que checam. Se há uma coisa que você não pode confiar hoje em dia, é nos checadores de fatos da internet. Os checadores de fato dizem que algo que você viu não é verdade, porque aquilo não está de acordo com os donos da empresa que checam os fatos. E as grandes empresas da Big Tech só contratam para checar os fatos quem concorda com eles. E você não pode mais acreditar em fotografia. Você olha a fotografia, tá lindo. Mas se você encontrar a pessoa de verdade, ela era linda no Instagram. Foi tudo manipulado. Você não pode mais confiar em vídeos. Você não pode mais confiar em áudios. Tudo pode ser manipulado. Tudo pode ser retocado. Então, nossos professores, nossos amigos, nossa ciência, nossos estudos, até os nossos olhos podem nos enganar, não é isso? Antes a gente dizia assim, não, eu vi um vídeo, a pessoa estava falando isso, mas agora a gente não pode mais. O vídeo foi manipulado. As coisas estão realmente como era. Houve cortes, houve manipulação. Você vê que as pessoas... Ontem foi um exemplo disso. As pessoas... Tem um monte de pessoas. As pessoas tiram uma foto de um ângulo assim, para pegar só um pouquinho de gente, para dizer, tinha pouca gente ali. A pessoa sabe. A pessoa sabe que as pessoas vão descobrir. Porque ela não é a única pessoa que tem uma imagem. Um monte de gente tem as imagens. Mesmo assim, mesmo sabendo que as pessoas vão acabar descobrindo, as pessoas mentem. Você não pode confiar em nada. Agora, a palavra de Deus está firmemente fixada nos céus, o Salmo diz. Você vê, a palavra de um homem sobre agora, por exemplo, você faz parte de alguma ordem aí, e se você não disser a coisa certa, vão caçar o teu registro. Então, você não pode falar sobre a homossexualidade, isso, se você quiser exercer essa tua função, senão você vai perder. Então a pessoa não fala mais. Você vai ter que aceitar a ideologia de gênero, porque senão, se você não aceitar, você não vai poder mais não vai receber da ordem a carteira para exercer sua profissão. Então as pessoas vão ter que fazer. Ninguém está acreditando mais em nada, está todo mundo pensando em como vai se dar bem, como vai poder exercer sua profissão. Ela não pode dizer, eu escondi a palavra de Deus no meu coração, isso aqui é contrário, isso eu não vou poder trabalhar, por causa disso eu não vou trabalhar. Todas as regras justas de Deus duram para sempre, nunca envelhecem, nunca mudam. Nunca só para mim conseguir uma carteirinha, as coisas são mudadas. Se você já pensou consigo mesmo, eu preciso saber o que é verdadeiro. Eu preciso saber o que é verdadeiro sobre a alma. Eu preciso saber o que é verdadeiro sobre o mundo. Eu preciso saber o que é verdadeiro sobre o homem. Eu preciso saber o que é verdadeiro sobre o casamento. Eu preciso saber o que é verdadeiro sobre filhos. Eu preciso saber o que é verdade sobre o passado, o futuro. Então você depende só da palavra de Deus. Então venha para a palavra de Deus. Ela só ensina o que é verdadeiro. A segunda coisa é que a palavra de Deus diz o que é justo.
Hoje em dia as pessoas falam sobre justiça e elas têm ideias ideológicas totalmente controladoras. Se um fato servir ao interesse ideológico, as pessoas usam. Sabe? Se não interessar, joga de lado. Morre alguém de determinada raça, aquilo vai servir para a nossa... Não, essa não serve, então esquece. Morrem milhares de pessoas de uma raça. Não, morreu que vai servir a nossa causa. Vamos fazer uma confusão e vamos falar sobre isso em todos os lugares. É óbvio que o que está fazendo as pessoas falarem não tem nada a ver com o interesse pela vida de ninguém, pela justiça. As pessoas defendem a democracia aqui, apoiando ditaduras em outro lugar. Mas elas dizem que estão defendendo a ditadura, mas a democracia. Mas em todos os lugares onde até a ideia dela foi colocada em prática, não é uma democracia. É uma opressão. Então o salmista alegremente reconhece o direito de Deus de emitir mandamentos e humildemente aceita eles como justo. O que é justo? O que Deus disse. Não me vem ensinar um tipo de justiça que não está na Bíblia, que não é o que a Bíblia diz. Não vem impor uma ideia de justiça que não é o que Deus diz sobre os homens. A visão de Deus sobre todos os homens da Bíblia caídos é terrível, é devastadora. Mas nós não fugimos dessa realidade, porque essa é a realidade. Ele diz assim no versículo 75, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. O que Deus diz é a verdade, é justo. Todos os seus mandamentos são justos. Verso 86. No verso 128, todos os seus preceitos são justos. Algumas vezes outros cristãos admitirem não gostar do que a Bíblia diz. Não é? Eu creio, mas eu não gosto disso. Não é? Tem misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou há pessoas que realmente passam totalmente a ideia de que se fosse por elas não existia inferno. Elas não veem a glória de Deus que foi aviltada. Elas veem um valor muito maior na criação do que no Criador. Então elas estão exatamente naquilo que Romanos 1 descreve como pessoas que estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque deram valor e amaram mais a criação do que o Criador. E ainda assim nós devemos dar um passo adiante e aprender e ver a bondade e a retidão de Deus em tudo que Ele ordena, em tudo que Ele faz. Devemos amar a Deus, amar o que Deus ama e ter prazer no que Ele diz. E quando não temos como adequadamente, nós oramos: Senhor, abre os olhos do meu coração. Há algo corrompido em mim que não está me fazendo ver as coisas como tu vês. Deus não estabelece regras arbitrárias. Não é? Ele não está lendo nenhum livro de regras. Ele dá ordem que expressam o seu ser infinito e o propósito pelo qual Ele criou todas as coisas do nada. Ele nunca exige o que é impuro, sem amor, o imprudente. Suas exigências são sempre nobres, sempre justas, centradas em Cristo, e nunca podem estar erradas. E ela fornece para nós, a palavra de Deus, somente o que é bom. De acordo com o Salmo 119, a palavra Deus é o caminho para a felicidade, versículo 1 e 2. É o caminho para evitar toda vergonha verdadeira, versículo 6. É o caminho para se estar seguro, não com medo, ansioso e assustado, versículo 9. É o caminho para todo o bom conselho, versículo 24. A palavra nos fortalece, versículo 28. E ela nos enche de esperança, versículo 43. Só ela nos fornece sabedoria, não conhecimento apenas, mas sabedoria, versos 98, 100, 130, e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Só ela. Tire a palavra de Deus e você está na escuridão. Ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tire a tua palavra e todos os homens, aqueles que as pessoas admiram como grandes mentes, estão na mais escuridão, são escravos do Deus desse mundo, como todos os outros, das suas paixões, das suas concupiscências, estão sendo corrompidos pelas concupiscências do engano. A revelação verbal de Deus, seja na forma falada, na história da redenção, ou nos documentos pactuais da história da redenção, são infalíveis. Eu não pego a palavra de Deus sobre o que Ele diz sobre o homem, sobre a alma do homem, sobre a nossa sociedade, e fico comparando com o que a sociologia diz. Como povo de Deus, acreditamos que a palavra de Deus é confiável em todos os sentidos, para falar o que é verdadeiro, para
ordenar o que é justo e nos fornecer o que é bom. Então, o que eu deveria sentir acerca da palavra de Deus se ela é essa maravilha toda? Se meu coração não se maravilha com algo maravilhoso, o problema está no meu coração, queridos, e não na coisa maravilhosa. Quando a Bíblia diz que o verbo virou gente, habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, é óbvio que a maior parte das pessoas não viram essa glória, mas o problema estava em Cristo, faltava glória nele. A Bíblia diz: o Deus deste mundo cegou os olhos dos incrédulos para não verem a glória, a luz da glória do Evangelho na face de Cristo. Muitas vezes os cristãos refletem apenas sobre o que eles devem acreditar acerca da palavra de Deus, mas o Salmo 119 não nos deixa aí. Esse poema de amor nos obriga a considerar como você se sente sobre a palavra de Deus. Nós vemos que o salmista tem 3 sentimentos fundamentais pela palavra de Deus que tem que estar em nós. Primeiro, ele se deleita nela. Nesses testemunhos, mandamentos, todos são o meu deleite. Ele diz, verso 14, 24, 47, 70, 77, 143, 174. O salmista não pode evitar falar da palavra de Deus da maneira mais profunda. Por isso que ele diz: rios de águas fluem dos meus olhos, porque os homens não obedecem à sua palavra. As palavras das Escrituras são doces como mel. Ele pegou o que ele conhecia mais doce. Não é que o mel é o limite da doçura da palavra de Deus, ele não conhecia nada mais doce, não é? Ele diz no versículo 103, no 111, ele diz que a palavra de Deus é a alegria do seu coração, e é totalmente maravilhosa. No verso 129, a minha alma tem observado os teus testemunhos, escreve ele, e eu os amo ardentemente. 167, você vê, esse salmo, ele desnuda cada um de nós, porque ele não diz só que é verdadeira, é justa, não muda, ele diz qual devem ser os sentimentos dos nossos corações para com a palavra de Deus. Mas algumas pessoas dizem: eu nunca amarei a palavra de Deus assim, porque um vai dizer: eu não sou muito intelectual, então eu tenho dificuldade muito de ler durante muito tempo, eu não sou aquelas pessoas que ouço muitos sermões, eu não leio muito tempo, eu não sou o tipo de pessoa que se deleita com palavras, eu quero ter uma sensação, simplesmente. Isso pode ser verdade como regra geral, mas alguém pode não ser a pessoa mais apaixonada por leitura, mas quando o que está escrito é sobre algo que ela ama muito, não importa, ela gosta de ler. Se eu falo assim: olha, Bill Gates deixou a fortuna para você e está aqui a lista de tudo que ele deixou, aí você diz: não gosto de ler, acho chato ler, eu não consigo ler nada, nem vou saber o que ele deixou. A pessoa fica o dia inteiro lendo, sublinha: meu Deus, ilha no Caribe, mas como é que ela é? Leia sobre a ilha, sabe? A pessoa não fala mais que ela não sabe ler, ela está encantada, o coração dela foi capturado. Isso pode ser verdade. O cara não gosta de ler nada, o cara acha Shakespeare, eu estava citando Shakespeare, que ele acha chato. Mas aí o que está escrito é sobre o time de futebol dele, sobre a contratação, sobre não sei o quê. Então ele consegue ler. Ele consegue. Isso pode ser verdade como regra geral, você vê, mas não é quando você está apaixonado por algo que está nas páginas. Todos nós prestamos atenção quando as palavras que estamos ouvindo ou lendo são de grande benefício para nós. Sabe, se um médico vai explicar para nós qual é a maneira de que nós vamos ser curados de uma doença mortal e manda a gente ler algo, a gente vai ler. A gente vai dizer: eu não gosto de ler não. Se depender disso para mim viver, eu vou morrer, porque eu acho chato ler, não é? Então, um testamento. Por quê? Porque para essas pessoas isso é mais desejável do que qualquer outra coisa, é mais doce do que o mel. Podemos ler com atenção quando o texto diante de nós nos adverte de um grande perigo. Se alguém disser assim: você vai por esse caminho aí, vai fazer essa trilha, mas leia primeiro aquilo ali, porque muita gente morre descendo isso aí, é perigosíssimo. Então você vai ter que ler todas as instruções antes de descer. A pessoa: não gosta de ler, vou descer sem ler mesmo. Olha, veja o procedimento que você vai fazer para usar esse remédio, porque ele é assim, ele mata, ele vai te salvar, mas mata também. Você tem que ler, saber exatamente como é. A pessoa diz: não leio. Ela lê, diz respeito à vida dela, e ela ama a vida dela. Você percebe
como eu acabei de descrever a Bíblia para alguém não regenerado. Alguém não regenerado é assim. Ele tem 1000 problemas com a Bíblia, porque não há, na verdade, maravilhas para ele lá. É um livro de, no máximo, alguns benefícios, algumas advertências graves. Ele se interessa um pouco quando alguma coisa que é boa para ele está em jogo. Casamento, alguma coisa que ele se importe, que talvez o livro ajude, vai falar alguma coisa que vai ajudar o meu filho que está nas drogas, que vai ajudar a sociedade. Ou seja, é o livro sobre algo que eu amo, vai falar algo sobre algo que eu amo. Não é o tema do livro que é o amor dele. E acima de tudo, é um livro que nos coloca face a face com aquele que possui toda grandeza, beleza e poder. Cada beleza da criação é só uma pequena amostra da beleza de Deus. Cada sabor que Deus criou é para nos mostrar a realidade de como ele é mais doce, mais saboroso e mais deleitoso do que todas as coisas. Tudo é um eco na criação. Por isso que Deus não tem medo das coisas. Ele que criou a beleza da música, que os nossos olhos contemplam. Nenhuma dessas coisas podem competir com ele, a não ser que nosso coração esteja na escuridão. Não é? Então a Bíblia pode parecer maçante para alguns ou muitos, mas como um todo é a história mais maravilhosa já contada. Eu disse que alguém de Auschwitz, quando foi liberto, fica pensando: de que tragédia eu fui liberto? Como eu consegui ser liberto quando tantos foram mortos em dias? Agora imagine quando eu estou lendo sobre aquilo que diz que eu fui tirado do império das trevas. Eu estava no maligno, eu estava cego, eu era controlado por esses poderes. O pecado reinava. E como um Deus santo se tornou homem para abrir os meus olhos e me ver contemplar a maior maravilha que existe, Ele mesmo. Então, vez após vez, o salmista declara seu grande amor pelos mandamentos e testemunhos de Deus. Verso 48, 97, 119, 127, 140. E o outro lado desse amor é a ira que ele sente quando não há deleite na palavra de Deus. Você vê, eu comecei dizendo que a pessoa perguntou: por que você é tão ácido e reage tanto ao humanismo secular? Porque a outra parte disso é isso. Ele tem uma forte indignação. Ele diz: uma forte indignação se abate sobre ele por causa daqueles que abandonam a lei de Deus. Verso 53. O zelo consome quando os inimigos de Deus esquecem as palavras de Deus. Verso 139. Ele diz no verso 158: para o infiel e o que despreza a tua palavra, eu olho com nojo. A linguagem pode soar dura para nós, mas essa é uma indicação do quão pouco você valoriza Deus e quem Ele é. A igreja hoje em dia está sempre preocupada se ela vai ofender a sociedade, mas ela nunca está realmente tocada em como a nossa sociedade ofende Deus. Ela não pode dizer: rios de lágrimas saem dos meus olhos, porque os homens desprezam a sua palavra. Ela só está preocupada em que o evangelho não ofenda as pessoas. Como você se sente quando alguém não consegue ver beleza alguma no seu cônjuge? Despreza ele. Você se sente bem? Quando alguém despreza os seus filhos, os trata mal, você consegue dizer: olha, eu separo as coisas. O amor do meu filho está em casa. Quando eu vim trabalhar, isso para mim ficou em casa. É assim que você age? Quando trata com desprezo seu pai, sua mãe, quando seu pai é humilhado, sua mãe, sua esposa, você é indiferente? Você não sente nada? Quando eles são expostos como os mentirosos, você não sente nada? Quando você ouve uma teoria humanista que diz que Deus é mentiroso, você não sente nada? Todos nós ficamos justamente indignados quando alguém tem pouca estima, não precisa nem ofender, por aquilo que nos é precioso. Quando alguém só esnoba
talvez o teu filho, ou quem você ama, a pessoa não fez nada demais, só esnobou, só ignorou. Você já se sente atingido. Prazer extremo em alguém ou alguma coisa leva naturalmente a uma repulsa. Quando outros consideram essa pessoa indigna, quando desprezam ela, porque você tem um prazer muito grande nela, e o desprezo sobre ela cai sobre você. Todas as ofensas a ela te atingem. Então, é por isso que ele responde dessa maneira quem despreza a palavra de Deus, ou qualquer ideia ou teoria que despreza a Deus, chama Deus de mentiroso. E segundo ele deseja, não é? Várias vezes ele expressa o seu anseio em guardar a palavra de Deus. Versículos 5, 10, 17, 20, 40, 181. Você vai contar mais de 14 vezes ele expressar o desejo de conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Verso 18, 19, 27, 29, 33, 34, 35, 64. É verdade para nós. As nossas vidas são avivadas pelo desejo. Sempre o que te impulsiona é desejo. Se você não tem desejo pela palavra de Deus, você não é neutro, você tem desejo por alguma coisa. Algum desejo sempre está impulsionando a gente. É o que literalmente faz você levantar de manhã. Você levanta de manhã por alguma coisa. Alguma coisa está sempre nos impulsionando. O ser humano nunca é indiferente. Quando a Bíblia diz assim, quando as pessoas dizem, essa pessoa é bastante indiferente, mas coitada, ela tem muitos problemas. E daí? Isso fez ela indiferente para as coisas que ela gosta? É óbvio que não. Os problemas dela fez ela indiferente para Deus, porque Deus não é importante para ela. Porque os problemas de alguém não fazem ela indiferente para aquilo que ela acha importante. É o que literalmente nos faz levantar. O desejo é sobre o que nós sonhamos, sobre o que nós oramos e pensamos quando estamos com o tempo livre, como disse o velho teólogo, não é? A maioria de nós tem fortes desejos relacionados a casamento, filhos, netos, empregos, promoções, casas, férias. Infelizmente, vingança. Não consigo esquecer. Eu tenho que fazer algo a respeito disso, dessa pessoa que fez isso. Nós temos fortes desejos sobre reconhecimento, sobre as pessoas reconhecerem quem somos, nossos valores, nossos talentos. Alguns desejos são ruins, alguns bons, não é? Mas considere o seguinte: nesse amaranhado de anseios e paixão, quão forte é o teu desejo de conhecer, guardar e amar a palavra de Deus. O salmista desejava a palavra de Deus de tal forma que ele considerava o sofrimento como uma bênção, se isso levasse ele a ser obediente. Ele diz: foi bom para mim ter sofrido, porque eu aprendi a tua palavra. Aprendi de fato. Aprendi que a alegria na tua palavra não era só uma coisa que está lá. Aprendi que ela vence no meio do sofrimento. Aprendi ao ser disciplinado por ti. Versículos 67, 68, 71. A outra coisa que ele nos mostra é que quando a palavra de Deus diz para você, você depende dela. Uma coisa é você ter algo como útil, mas você não depende daquilo. O salmista está constantemente consciente da sua necessidade. Ele diz no versículo 31, os teus testemunhos eu me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. É a única maneira de eu não ser, e a tua palavra está guiando tudo. Ele está desesperado pelo encorajamento, não encontrado nas filosofias humanistas, mas na palavra de Deus. Versos 50 e 52, há um monte de coisas que nós queremos na vida, mas há poucas coisas que nós realmente precisamos. E a palavra de Deus é uma coisa que nós dependemos e precisamos desesperadamente. Nos dias de Amós, Deus diz que vai dar uma severa punição aos homens. E qual é? Uma fome. Ele diz: eles sentirão fome de ouvir a minha palavra, mas não ouvirão. Não há calamidade pior do que o silêncio de Deus. Em Romanos 1, Paulo diz que quando Deus irado, ele vai entregar os homens aos seus próprios corações, vai tirar a sua luz, vai deixar eles experimentarem sua ausência. E um dia, quando os homens experimentarem toda a ausência de toda a benevolência de Deus, e só conhecerem
a sua justiça, então o nome disso é inferno. Não há calamidade pior que o silêncio de Deus. Não podemos conhecer a verdade ou nós mesmos. Nós não podemos conhecer os nossos corações sem Deus. Não podemos conhecer os caminhos de Deus, não podemos conhecer o próprio Deus, a não ser que Ele se revele para nós. Todo verdadeiro cristão deveria sentir profundamente em seus ossos, uma total dependência das Escrituras. O homem não vive somente de pão, Jesus diz, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode morrer de inanição, isso não vai te fazer tão mal assim, não é? Porque isso só pode matar o nosso corpo. O que acreditamos e sentimos sobre a palavra de Deus é crucial, é isso que você é. O que você diz não tem peso. O que você é, o que você acredita e sente. Se por nenhuma outra razão, porque isso deveria espelhar aquilo que nós acreditamos e sentimos. Tudo que você sente sobre a palavra de Deus é a verdade do que você sente sobre Jesus. Você não sente nada por Ele que não seja através da palavra. Não há nenhum lugar para você contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Você só pode ver a face de Cristo na palavra de Deus. Como veremos Jesus se nós tivermos que olhar para outro lugar, a não ser para a palavra de Deus. Então, tão importante quanto isso, o Novo Testamento ensina que Jesus é o verbo que se tornou carne, o que significa que todos os atributos da revelação verbal de Deus estão nele. Não é? Verdade, justiça, poder, veracidade, sabedoria, onisciência. Você só vai encontrar Deus em Jesus Cristo. Só vai ver a beleza de Deus em Cristo, só vai ver a justiça de Deus em Cristo, a misericórdia de Deus em Cristo, o amor de Deus em Cristo. Tudo que o salmista acreditava e sentia a respeito da palavra de Deus é tudo que nós devemos sentir e acreditar sobre a palavra encarnada. Essa paixão de Davi é a paixão que sentimos por Cristo. Não há uma separação entre a paixão que sentimos por Cristo e a revelação dele. Nosso desejo, prazer, dependência da palavra das Escrituras não cresce de maneira inversa a nosso desejo, prazer e deleite em Cristo. E quando não há deleite, prazer na palavra, não há deleite e prazer em Cristo. Ah, mas eu sinto muitas coisas sem a palavra de Deus. Então, você sente algo da sua imaginação. Você criou falsos cristos. Os dois sempre crescem necessariamente juntos. Ou seja, se o Salmo 119 celebra a palavra de Deus, na verdade ele está celebrando Cristo. E então o que fazemos com a palavra de Deus? Qual é o objetivo de cada sermão colocado diante de nós? Nós celebramos, porque nós celebramos Cristo. Nós celebramos a palavra, verso 172. Nós falamos da palavra, porque falamos de Cristo, verso 13, 46, 79. Nós estudamos a palavra, porque queremos conhecer Cristo, verso 15, 48, 97 e 148. Nós escondemos a palavra de Deus em nosso coração, porque Cristo habita em nós. Nós obedecemos a palavra porque o amor de Cristo nos constrange, sendo que um morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que se entregou por eles. Nós louvamos a Deus pela palavra, nós louvamos a Deus por tudo que Cristo é, em Cristo, e nós oramos para que Deus haja de acordo com a sua palavra, ou seja, Ele fez tudo para manifestar Cristo, o verbo, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, então nós queremos isso. Não é? Como está no verso 58, 121, 123, 147, enfim, essas ações não substituem o correspondente afeto no coração, mas um não existe sem o outro. Nós acreditamos e sentimos, nós celebramos Cristo, celebrando a sua palavra, nós falamos de Cristo falando da sua palavra, guardamos, obedecemos, louvamos, oramos. É assim que os homens e mulheres de Deus lidam com a palavra de Deus. E se você ficar aquém disso, não entre em pânico simplesmente, nem se vitimize, não é? Quando nós olhamos para o Salmo 119, é bom que nós sintamos que nós não estamos ainda na mesma sincronia exata com Davi, porque isso vai nos levar a orar como ele orava continuamente. Abra os olhos do meu coração para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então a minha esperança se volta o quê? Para a oração,
porque o meu coração ama o que o coração de Davi amava, vive pelo que o coração de Davi vivia, e é modelado por essas mesmas verdades. Então, quando a pessoa pergunta por que nós reagimos contra todas as coisas que são opostas a Deus, é porque nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações. Nós não deixamos em casa quando vamos para o trabalho, não deixamos em casa quando estamos lendo algo na internet, ou quando estamos lendo um livro. Nós sempre temos a palavra de Deus. E todas as coisas que se levantam contra Deus, o apóstolo Paulo diz assim: nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, não é? Para levar todo pensamento cativo à obediência à palavra de Cristo. É sobre isso que ele está falando, sobre como nós vemos tudo à luz da palavra, e a nossa luta é exatamente porque nós amamos essa palavra, nós somos regenerados pela palavra, nós somos santificados pela palavra, nós somos centrados na palavra, em Cristo. Então, em cada segundo das nossas vidas, tudo que se levanta contra a palavra de Deus nos atinge diretamente. Nós não precisamos ficar pensando meia hora se aquilo está de acordo ou não com a palavra de Deus. Nós sabemos, porque nós temos passado muito tempo com ela, nos deleitando nela, lendo ela como nossa única herança desejável, e ela é a coisa que nós mais amamos, porque ela nos descreve quem nós amamos de fato, Cristo. E tudo que se levanta contra a verdade dele é a morte para nós. É por isso que os homens viveram e morreram. É por isso que houve aquela grande companhia de mártires, por causa da palavra. E eles venceram todas as coisas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não há nenhuma outra maneira que os filhos de Deus possam vencer neste mundo. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.